Sinta a sua respiração. Está pesada, saturada de um cansaço que não é físico. Você sente, não é? O peso sutil da insatisfação, aquela fome silenciosa que nem o sucesso, nem o conforto conseguem saciar. Por muito tempo, você andou nas sombras de quem deveria ser, uma casca polida, mas vazia. Você sentiu o eco frio da sua alma nos momentos de maior silêncio. A sensação de que algo essencial está adormecido ou, pior, perdido. E é exatamente por essa dor, por essa fratura interna, que você está aqui. Não foi o acaso que te trouxe a esta voz. Não foi um deslize do algoritmo. O que você procura, essa transformação radical que sua alma clama, já está em movimento. Um poder sagrado, intenso e irresistível, está se desdobrando dentro de você neste exato momento, forçando o despertar. Esta não é uma jornada de autoajuda suave. É uma reforma espiritual, um fogo refinador. E se você está pronto para deixar de ser a sombra para se tornar a chama, inscreva-se no canal agora. Junte-se àqueles que não temem o abismo, mas que se erguem a partir dele. O que o Espírito está fazendo em você não é uma brisa gentil, mas um fogo santo. Não é para te acalmar, é para te consumir. Pense em estar diante de uma fornalha tão intensa que queima tudo que é falso, deixando apenas a verdade nua para trás. Este é o trabalho de refinamento. Ele não vem para acariciar suas velhas feridas, mas para curar através da transformação, para demolir o que não pode mais te sustentar. Você já notou como a mudança é desconfortável? Isso é porque o Espírito não está aqui para fazer pequenos ajustes na sua vida. Ele está aqui para reconstruí-la. Ele não espera por sua permissão ou pelo seu timing perfeito. Ele se move porque uma força maior vê quem você pode ser, algo que você ainda não enxerga. A transformação sempre se parece com disrupção. Assim como o caos que precede a colheita, a tempestade pode ser o veículo para a libertação. Quando o espírito se move, o conforto é desafiado. Os velhos hábitos quebram, relacionamentos mudam, seus pensamentos são rearranjados. E, no meio de tudo isso, você se pergunta: por que isso parece uma tormenta? Porque as tempestades preparam o solo para que algo imenso possa crescer. Este processo de forja não é para te quebrar, é para te revelar. Há um sussurro antigo: eu os refinarei como se refina a prata e os provarei como se prova o ouro. Zacarias capítulo 13, versículo 9. Você não está sendo destruído. Você está sendo forjado. E com essa forja, vem o poder, a força, a clareza e a coragem que você nem sabia que possuía. Você começará a notar os sinais. Primeiro, em como você se apresenta ao mundo. Não por maquiagem ou truques de imagem, mas pela luz que irradia de dentro. Uma paz sombria, mas profunda, toma conta, remodelando sua expressão. O peso dos seus olhos se dissipa. Sua postura se endireita. Seu rosto começa a refletir a cura interna que está acontecendo. Você não precisará dizer uma palavra. Sua presença falará. As pessoas vão notar. Algumas celebrarão. Outras o ressentirão. A versão de você que elas controlavam, que elas entendiam, se foi. E seu brilho, sua nova quietude, ameaça a escuridão delas. Mas não se abale. Essa luz não foi dada por pessoas e não pode ser tirada por elas. Em seguida, vem a mudança de comportamento. O que antes te atraía, o tóxico, o caótico, os prazeres superficiais, começa a perder o controle. Você sentirá um desejo profundo, não pelo que distrai, mas pelo que edifica. Suas decisões se tornam intencionais. Seus hábitos refletem um alinhamento superior. Há uma direção silenciosa. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Até seus relacionamentos começarão a mudar. Alguns se afastarão. Outros serão atraídos divinamente para você. E a verdade difícil é que nem todos podem caminhar com seu novo eu. Mas você não está aqui para manter o conforto. Você está aqui para cumprir um propósito. Haverá momentos de dúvida. A vida antiga sussurrará: volte. É mais seguro aqui. Mas lembre-se da história da esposa de Ló. Ela olhou para trás e custou-lhe tudo. O Espírito te chama para frente, não para trás. Você não foi chamado para facilidade. Foi chamado para o impacto. Enquanto o Espírito Santo continua seu trabalho de refinamento, outra transformação se inicia, menos dramática na superfície, mas infinitamente mais poderosa em seu impacto.
o fruto do Espírito. Estes frutos não são sobre se sentir bem, são a evidência viva de que uma força divina habita em você. Pense neles como o reflexo do caráter celestial sendo maturado em sua alma. O amor se torna o alicerce, mas não o amor que exige merecimento. É um amor divino que perdoa antes mesmo do pedido de desculpas, que vê o que está quebrado e não desvia o olhar. Você amará não por obrigação, mas porque a essência do amor tomou raiz em seu coração. Deste amor flui a alegria, mas não a alegria passageira de um bom dia. É uma alegria profunda, inabalável, que te sustenta quando a vida desmorona. Depois, a paz, não a ausência de problemas, mas a presença inconfundível do divino no meio do caos. É a paz que ancorou os corações durante a tempestade. Enquanto o mundo treme, o Espírito te âncora. Você carrega uma quietude que os outros notam. Uma confiança silenciosa que sussurra: você está seguro. Paciência, bondade e benignidade redefinem seus relacionamentos. Você responde mais devagar, fala mais gentilmente e age com propósito. Você se torna um porto seguro para os outros, não por ter todas as respostas, mas porque o Espírito te ensinou a ouvir, a cuidar e a esperar o timing certo. E então, o domínio próprio. Talvez o fruto mais subestimado, mas o mais vital. Não se trata de suprimir desejos, mas de rendê-los. É a capacidade de pausar antes de reagir, de orar antes de falar, de afastar-se do que antes te consumia. Quando o Espírito lidera, você começa a dominar o que antes te dominava. Mas à medida que essa transformação se desenrola, inicia-se um processo doloroso e inesperado: a poda dos relacionamentos. Nem todos permanecerão enquanto você cresce. Alguns que se sentiam como lar começarão a parecer distantes. Pessoas que apoiavam suas lutas podem resistir à sua força. Aqueles que incentivavam sua insegurança podem se ressentir de sua cura. Dói. É uma perda genuína. Mas não é punição, é proteção. Há uma verdade dura. Toda vara que dá fruto, ele a poda para que dê mais fruto. João capítulo 15, versículo 2. Não é apenas o seu caráter que está sendo refinado, é o seu círculo. Você pode se sentir isolado. Pode se perguntar por que certas amizades estão desvanecendo. O que parece perda é frequentemente o divino abrindo espaço. Deus fez isso com José, traído pelos irmãos, mas posicionado para um propósito. Às vezes, a remoção é parte da promoção. Em seu devido tempo, novas conexões virão. Aquelas que edificam em vez de esgotar. Pessoas que oram com você, te desafiam, e caminham ao seu lado não pelo que você oferece, mas por quem você está se tornando. Mesmo com novas conexões, você entenderá que sua paz deve ser guardada a todo custo. À medida que o Espírito aprofunda seu trabalho, você se torna mais consciente do quão sagrada é sua quietude. Você começará a sentir fisicamente quando algo ameaça: o drama, a fofoca, a negatividade. O que você tolerava antes agora arranha seu espírito. Lentamente, você se retira, não por falta de amor, mas de qualquer coisa que te distraia do seu chamado. Você passará a viver pela sabedoria antiga. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Proteger sua paz não significa cortar todos. Significa estabelecer limites guiados pela intuição. Você não entretém mais conversas que desonram ou ambientes que perturbam seu espírito. Você aprende a se afastar sem culpa, pois está caminhando em direção ao seu propósito. E no silêncio, você começa a ouvir de forma inconfundível. Um dos dons mais poderosos do espírito é o discernimento, a capacidade de ver com clareza. O que antes te confundia torna-se cristalino. Você começa a reconhecer a decepção, não por suspeita, mas por uma visão espiritual. Você percebe as táticas sutis de manipulação. Você sente o peso das palavras que antes lisonjeavam, mas agora ressoam vazias. Isso não é paranoia, é sabedoria. É o divino protegendo o propósito em você. E com o discernimento, vem a clareza. De repente, as distrações que consumiam sua energia perdem o poder. Você não busca mais a aprovação de quem não valoriza seu chamado. Você se torna mais intencional, investindo sua energia no que nutre sua alma, não no que a drena. Há um apelo: livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão facilmente nos enreda, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Hebreus capítulo 12, versículo 1.
Isso significa deixar para trás as vozes, os hábitos e os velhos enredamentos que não se alinham mais com quem você está se tornando. E não se surpreenda se essa mudança te custar relacionamentos. Algumas pessoas estão ligadas à versão sua que você está sendo chamado a abandonar. À medida que seu espírito se fortalece, o foco muda. Você começa a entender que esta jornada, esta batalha, este crescimento, não é apenas para sua cura pessoal. É para que você se torne um vaso através do qual uma força maior possa se manifestar. Sua vida se torna um testemunho vivo do que acontece quando alguém diz sim ao chamado para ser refeito. Embora o caminho seja estreito, embora a poda doa e o silêncio às vezes pareça longo, não perca coragem. Porque o que está sendo construído em você é eterno. Sua vida começa a refletir uma verdade mais profunda, não apenas em como você ora, mas em como você vive, lidera e suporta. E, enquanto o Espírito te transforma por dentro, a resistência surge. A crítica, a rejeição, o mal-entendido, tudo isso se torna parte do seu processo. Pessoas podem questionar seus motivos, acusá-lo de arrogância ou rotular sua transformação como uma fachada. Quando essas reações vêm de quem você ama, a ferida é mais aguda. Mas compreenda, a oposição não é um sinal de que você está no caminho errado. É, muitas vezes, a confirmação de que está no caminho certo. A luz expõe a escuridão. O crescimento perturba o conforto. Quando o Espírito te molda, ele confronta tudo o que é falso, não só em sua vida, mas naqueles ao seu redor. E esse confronto incomoda as pessoas. Mas seu valor não é definido por quem o aceita. Lembre-se, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. O Espírito em você é mais forte do que cada sussurro de dúvida, cada palavra amarga. Em uma cultura que idolatra o controle, a rendição pode parecer fraqueza. Mas na jornada espiritual, a rendição é onde a força começa. Não é desistir, é entregar. É abandonar a ilusão de que você precisa ter todas as respostas e descansar na verdade de que o plano já está traçado. A tempestade que você pensou que te quebraria foi aquela que te construiu. Na fornalha da luta, sua fé é refinada e seu coração é preparado. A dúvida ainda baterá à sua porta. Você questionará se é suficiente, se está equipado. Mas é nesses momentos de esvaziamento que a graça flui mais profundamente. A força não vem de você. Ela vem de uma fonte que declara: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Sua identidade é reescrita. Você não é definido pelo fracasso ou pelo aplauso. Você é quem uma força maior diz que você é. Escolhido, redimido e chamado. Essa verdade te liberta. Ela silencia a vergonha. Esmaga a comparação. Você não é mais um prisioneiro do seu passado, mas um portador de uma promessa. Com essa identidade, vem o propósito. Você para de buscar validação e começa a caminhar na visão. Sua vida passa a refletir as prioridades celestiais. E o meio mais poderoso de se manter alinhado com esse propósito é através da oração. A oração não é um ritual. É um relacionamento, um momento de rendição e conexão. Um espaço onde o Espírito sussurra em seu coração e revela o que precisa ser curado, refinado ou liberado. A oração é guerra espiritual. E, no entanto, a oração frequentemente nos convida à espera. Haverá temporadas em que suas palavras parecerão sem resposta. Mas o silêncio não é ausência. O processo está sempre em curso, apenas de uma maneira que sua mente humana ainda não consegue compreender. E então, enquanto seu espírito se fortalece, é exigida fé para sair da sua zona de conforto. O crescimento raramente acontece na segurança. O Espírito te guiará para lugares desconhecidos, não para te assustar, mas para aprofundar sua dependência. Aquele salto de fé que você hesita em dar pode ser a porta para o seu próximo avanço. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa da coragem de dizer sim. Cada ato de obediência se torna um passo para o extraordinário. O que antes te intimidava começa a se transformar em confiança, não porque você é mais forte, mas porque viu o que a força divina pode fazer com uma vida rendida. O desconforto que você sente não é punição, é preparação. É o solo sagrado onde a transformação começa. Este é o significado de caminhar com o Espírito, render-se, acreditar, erguer-se. Então, permita que as provações te moldem. Permita que suas orações te mudem.
Deixe que o desconforto te lance adiante. Porque o que te espera é muito maior do que qualquer coisa que você está deixando para trás. A transformação não está confinada aos seus momentos de silêncio. Ela deve moldar como você se apresenta no dia a dia. Significa escolher a paciência quando o trânsito te prende. Escolher a bondade quando alguém te trata com raiva. Escolher a oração antes de reagir ao medo. Significa permitir que suas palavras carreguem graça mesmo quando você está exausto, e que suas ações reflitam luz mesmo quando o mundo parece escuro. O verdadeiro crescimento espiritual se manifesta nos momentos invisíveis. As pequenas escolhas ocultas que ninguém aplaude, mas que o universo nota. Comece cada dia convidando a intenção divina. Guia meus passos. Que não seja minha vontade, mas a tua. Que a gratidão se torne sua linguagem, o perdão seu hábito e a paz sua proteção. Haverá lutas? Sim. Mas agora você não está mais sozinho nelas. Você está caminhando com o Espírito, ancorado na graça, liderado pelo propósito. E, pouco a pouco, dia após dia, você se torna um testemunho vivo do que significa ser refeito. Antes de encerrar, convido você a pausar comigo em uma oração de rendição. É um momento para alinhar seu espírito e permitir que este trabalho poderoso continue. Onde quer que você esteja, acalme seu coração e deixe estas palavras falarem por você. Pai Celestial, viemos a Ti com o coração aberto e o espírito rendido, sabendo que Tu nos chamaste para este tempo. Obrigado pela forma gentil, mas poderosa, como o Espírito Santo se move em nós, refinando, remodelando e restaurando-nos segundo a Tua vontade. Senhor, reconhecemos que esta jornada de transformação não é fácil, mas confiamos que Tu estás trabalhando em cada desafio, em cada atraso e em cada porta fechada. Tu estás podando o que não serve mais ao Teu propósito e plantando sementes que darão fruto eterno. Ajuda-nos a abraçar o desconforto do crescimento, a permanecer fiéis no deserto e a reconhecer Tua mão mesmo no silêncio. Espírito Santo, continua a nos incitar. Que os frutos da Tua presença, amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, transbordem em nossas vidas diárias. Que possamos levar a Tua paz para os nossos lares, falar a Tua verdade com amor e caminhar humildemente na confiança de nossa identidade. Ensina-nos a proteger nossa quietude, a guardar nosso coração e a caminhar com discernimento. Onde houver cansaço, traz força. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver medo, enche-nos de coragem. E quando enfrentarmos a rejeição, lembra-nos que somos aceitos, escolhidos e profundamente amados por Ti. Pai, rendemos nossos planos, nosso timing e nossas expectativas a Ti. Pedimos que tornes nossos passos firmes, não de acordo com nosso entendimento, mas pela liderança do Teu Espírito. Usa nossas vidas para refletir a Tua glória, não apenas sob os holofotes, mas nos espaços quietos e escondidos, onde a obediência é custosa e invisível. Obrigado pela Tua graça inesgotável. Obrigado por nos chamar mais alto, por nos fazer novos e por nunca nos abandonar. Confiamos a Ti o nosso presente, o nosso futuro e cada passo intermediário. Em nome daquele que nos forja, oramos. Amém. Se esta oração ressoou em seu espírito, não se vá sem declará-lo. Digite forjado nos comentários e deixe o universo saber que você está dizendo sim ao trabalho de transformação em sua vida. E se esta mensagem te abençoou, garanta que você clique no botão de inscrição e ative o sino para não perder o próximo nível desta jornada. Até a próxima, mantenha-se enraizado na graça, caminhe com ousadia no seu propósito, e permita que o Espírito Santo continue a te guiar. Que esta paz inabalável seja sua força.